Amém. Glória a Deus por isso, pela oportunidade. Prometo que não vou enfatigar os irmãos. Meus irmãos, sou grato a Deus pela oportunidade, mais uma vez, voltar, e rever os irmãos. Faz tempo que eu estava vindo, só dos meus irmãos, mas hoje Deus preparou. Glória a Deus. Glorificado é o nome de Jesus. A pastora me chamou hoje, Eu não consegui nem estudar, meus irmãos. Eu orei e falei, Deus, me dá uma palavra. E Deus me deu uma palavra. E eu não estudei realmente. Gosto de estudar antes de ministrar. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. O verso de número 6 também. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração, que toda honra, toda glória, toda majestade seja dada somente a Jesus. E falei com os meus pastores, porque eu costumo falar para eles que vou ministrar. Vim debaixo de bênção, traga a paz deles, traga a paz da minha esposa, que não veio por motivo de serviço. Amém. Ela estava doida para vir, mas não conseguiu. Amém. Mas Deus é bom. Amém, meus irmãos? Amém. Lucas 6:6. Lucas 6:6. Eu vou ler para não tomar muito tempo. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Vou repetir só essa parte. Estava ensinando, e ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentaram nele se o curaria no sábado, para acharem do que acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou de pé. Vou repetir isso daqui. Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Verso de número 10, e eu termino. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Glória a Deus. Amém? Aleluia, amém. Meus irmãos, vocês podem se assentar. Prometo que não vou tomar muito tempo. Meus irmãos, a Bíblia é tão interessante que, se você olhar a Bíblia, Jesus ensina e Jesus prega. Só que na maioria da Bíblia, você vai ver Jesus ensinando. Ele não está pregando, ele está ensinando. E o interessante desse ensinando é muito interessante, porque se você ler no livro de Mateus capítulo 5, Jesus, a Bíblia diz que ele vai sentar no monte, vai ter uma multidão e os discípulos, e ele vai começar a ensinar as bem-aventuranças. Jesus está ensinando, todos estão ouvindo. O interessante é isso, meu irmão, que eu parei para pensar. Imagine você ouvindo Jesus ensinar, e eles estão ouvindo Jesus ensinando. E isso é muito interessante. Por quê? Porque quando se fala de ensinar, se fala que tem alguém ouvindo e
só ouvindo, mas aquilo ali você vai pegar para fazer a prática do que estão falando. É a mesma coisa de você ir para uma escola e estudar. Você vai aprender matemática e eles vão te ensinar. E aquilo ali você vai aprender para você. Jesus está ensinando no capítulo 5. Só que ele não está ensinando poucas. É muitas pessoas que estão ouvindo ele ensinar. Não só tem esse monte de pessoas, mas os discípulos. E interessante que no capítulo 5, se você depois ler, você vai ver que é tão interessante que ele está ensinando bem-aventurados. Bem-aventurados, o original significa mais do que feliz. Jesus está dizendo que aquele que ouve e pratica a palavra dele é mais do que feliz. O interessante é que ele chama de bem-aventurado. Só que Jesus está ensinando, e se você vai ver, ele vai ensinando. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Interessante isso que Jesus está ensinando. O povo está ouvindo. Só que em Mateus capítulo 7, alguns versículos depois, Jesus vai dizer assim: bem-aventurado é aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Assemelharei ele como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a água, mas não fez nada. Aí Jesus vai falar de também: bem-aventurado é aqueles que bem-aventurado é aqueles que ouvem e não praticam, aqueles que ouvem, mas não praticam. Vou assemelhar esse ao homem insensato. Por quê? Porque edificou a sua casa na areia. Você pode perceber que Jesus dá dois exemplos de quem ouve e pratica. Quem ouve e pratica, Jesus fala que tem a casa edificada na rocha, mas quem ouve e não pratica tem a casa edificada na areia. E você pode ver que Jesus fala que quando vem o vento derruba a casa. Só que se você for comparar essas duas pessoas, não muda nada. Por quê? Porque os dois passam pelo vento, os dois passam pela água, só fica firme quem ouve e pratica. O que você está querendo dizer? É que Jesus sempre ensinava. Aleluia. Só que depois ele vai falar assim: bem-aventurados são os que ouvem e praticam as minhas palavras. Não é só de ouvir, você tem que ser praticante do que você está lendo. Jesus, em outras palavras, o que você está lendo, você tem que viver, porque não adianta você só ouvir e não praticar. É a mesma coisa eu pregar amor para vocês e não viver o amor. É a mesma coisa eu pregar o perdão para vocês e não viver o perdão. E é difícil, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando Jesus diz isso, e isso acontece, por quê? Porque ele fala, tem dois tipos de pessoas. Qual? Aqueles que ouvem e praticam. Mas tem aqueles que ouvem e não praticam. E triste é, meu irmão, que muitas pessoas estão ouvindo, só não está pondo em prática. Verdade. E quer que eu te diga uma verdade? Por isso que tem muitas pessoas que estão deixando a igreja, porque só está ouvindo, porque praticar que é bom ninguém quer. Aí vem o vento, derruba a sua casa, você bota a culpa em Jesus. E ele está dizendo, ele que diz, quem ouve e pratica tem a casa firmada na rocha. Mas quem ouve e não pratica, a casa está na areia. É o mesmo vento, é a mesma dificuldade, mas só quem resiste, quem pratica. E triste é que hoje em dia você vê as igrejas vazias. Por causa disso, meu irmão, as pessoas só querem ouvir, mas não querem praticar. As igrejas estão ficando vazias porque as pessoas não querem mais praticar o amor, o perdão, porque eu já vi muitas pessoas pregar sobre amor, mas não vivem amor. É fariseu. E aqui eu queria que você entrasse nessa história comigo. Por quê? A gente leu um versículo, um capítulo muito interessante. Era sábado. E no sábado
eles sempre cultuavam, mas não poderiam fazer milagre, não poderia ter culto, não poderia ter milagre, não poderia ter nada disso. Só que o interessante, eu quero contar a vida desse homem que tem a mão mirrada. Para quem conhece, e isso daqui é uma realidade para quem não sabe, esse homem, ele tem a mão mirrada, a mão secada, ressecada, como a Bíblia diz. O que é isso? É como se você olhar para a mão dele e você só vê o osso. A mão dele não tem carne, a mão dele não tem pele, a mão dele é seca. No tempo de Jesus, no tempo daquele tempo, quando uma pessoa tinha um defeito, ela tinha que viver excluída da sociedade. Você não poderia andar no meio do pessoal como você anda hoje em dia. Quem tinha a mão mirrada não poderia aparecer na rua. Só que o interessante desse homem, sabe o que é? Ele tem a mão mirrada. E essa mão mirrada, pastora, ele não pode mostrar para ninguém. Por quê? Porque se alguém vê essa mão mirrada dele, critica, manda ele para onde ele tem que ir. E imagine você, esse homem, ele vive uma vida miserável. Por quê? Porque para ele sair na rua, não sei se tinha luva. Só que imagine esse homem todo dia, quando ele vai para a rua, ele tem que esconder. Para você entender, ele tem que colocar alguma coisa na mão para que ninguém venha ver o que ele tem, que é o defeito, é a dificuldade. Aquela mão mirrada dele é a vergonha dele. Só que imagine você, esse homem todo dia sair para a rua e colocar alguma coisa na mão para ninguém saber que ele tem a mão mirrada. Só que não tem só isso, meu irmão. O problema é que esse homem não vai só para a rua. Esse homem é um homem que cultua, é um homem que gosta de cultuar. Só que repare você, esse homem ele vai para o culto, pastora. Ele vai todos os dias para o culto, imagino eu. Só que imagine você ir para um culto, entrar de um jeito e sair do mesmo jeito. É horrível. Esse homem, ele tem um problema muito grave. Só que esse homem, ele gosta de cultuar. Ele vai para a igreja. Só que quando ele vai para a igreja, a mão dele continua a mesma coisa. Você imagina a vida desse homem, uma vida de frustração. É você ir para uma igreja e voltar do mesmo jeito, nada aconteceu. Você entende a frustração que esse homem vive? O interessante é que isso acontece no nosso meio. Por quê? Porque esse homem, um dia ele estava aqui na frente. Todo dia que ele vai para o culto, ele sai do mesmo jeito. Só que ele vai reduzindo as cadeiras, pastor. Um dia ele está aqui, daqui a pouco ele está ali. E vai indo, e culto, vai passando o culto, não muda isso. Quando você vai ver, ele está lá no final da porta ali, ó. E da porta, não volta mais. E eu vejo esse homem todo dia nesse culto. Só que o culto não é Jesus que prega, é os fariseus que dão culto. E ele vai para o culto e nada muda. Só que um dia eu vendo esse homem na casa dele, ele olhando, ele pega e ele vai conversar com Deus antes de sair de casa. Sabe por quê? Porque hoje ele vai sentar na última cadeira. E na última cadeira, antes de ele sentar lá, ir para a igreja, ele vai conversar com Deus, ele vai falar com Deus. Falou: Deus, eu sei que eu gosto de cultuar, só que eu entro com a mão mirrada e continuo com essa mão mirrada. Só que hoje eu estou indo para o culto, e nesse culto eu vou sentar na última, eu vejo ele conversando com Deus, e nesse culto eu vou sentar na última cadeira, simbolizando: hoje vai ser meu último culto. Depois desse culto eu não quero mais saber de igreja. E ele vai conversando ali com Deus na sua casa. E o interessante é que ele vai falar: Deus, hoje é meu último culto. Eu não quero mais saber de igreja, nada muda, está do mesmo jeito. E quantas pessoas acontecem isso? Tem pessoas que falam isso para Deus: Deus, hoje é meu último culto, depois de hoje eu não quero mais saber de culto. Só que o interessante é que ele está indo cultuar.
E quem prega é os fariseus. Mas no dia que ele está falando com Deus, fala: Deus, hoje eu vou para aquele culto, vai ser meu último culto na sua presença. E ele vai conversando com Deus ali na sua casa. Ele esconde a mão para ninguém ver a vergonha dele. Aí ele está indo para o culto. O interessante que ele senta lá na última cadeira, como ele disse para Deus que ia ser o último culto. Só que quando ele para, ele vai olhar e vai ver quem é o pregador. Aí ele olha, o pregador é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os cultos antigamente era muito pregado pelos fariseus, mas no culto que esse homem falou que era o último, o pregador é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você entende isso? Que no último culto desse homem quem vai pregar é Jesus. E uma verdade eu te falo: um culto em que Jesus não prega, eu não quero. Um culto aonde Jesus não cura, eu não quero. Um culto aonde Jesus não está, eu não quero. Porque se Jesus não estiver no culto, não tem cura. Porque se Jesus não estiver no culto... Entenda comigo. Esse homem saiu de casa triste, abatido, dizendo que era o último culto. Só que ele não sabia que no último culto quem ia pregar era Jesus. Aleluia. Você entende isso? Que no último culto desse homem, ele disse que não ia mais para a igreja, o pregador é Jesus. E sabe, como eu disse que não tinha palavra, não tinha estudado. E esse homem, como eu trago a Bíblia, ele estava dizendo: hoje é meu último culto. Sabe? Porque tem pessoas que saem de casa falando: Deus, se o Senhor não falar comigo, é meu último culto. Aleluia. Porque tem pessoas que dizem que é o último culto. O último culto desse homem vai ser Jesus pregando. Glória a Deus, aleluia. Só que eu quero te falar uma coisa, uma verdade, que é difícil. Esse homem tem a mão mirrada. Ele está indo para o culto com a mão escondida. Tá assim, ninguém sabe. Só que ele senta lá no finalzinho lá. Ninguém está vendo ele, porque assim, quem senta lá no final, ninguém consegue ver. Olha para frente. Jesus está no meio aqui, ó, pregando. E ele está lá no final, com a mão escondida. Aí eu vou entrar na história qual a gente leu. Aí a Bíblia diz: e ensinando Jesus. Aí a Bíblia diz: os escribas atentavam nele para ver se ele ia curar no sábado. Aí o verso 8 é lindo, que diz assim: mas ele, conhecendo bem os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada. O interessante desse capítulo é que ele está lá no final. Ninguém está vendo ele. Aí a Bíblia diz: e conhecendo. Olha a Bíblia. E conhecendo bem os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: meu irmão, eu quero te falar três coisas para você obter o milagre de Jesus. Só que assim, esse homem, ele está no culto. Só que três coisas que ele não pode fazer é o quê? Se levantar. Porque se ele se levantar, alguém olha para ele e vai perceber. Segundo, ele não quer ser visto por ninguém. Ele tem a sua vergonha. Ele está escondendo a sua vergonha. E o interessante é que... Vocês estão me ouvindo? E o interessante é que Jesus está aqui ensinando. E você tem noção que o homem está lá no final. E como ele disse, eu te falando, que em casa ele disse que era o último culto. Só que ele não sabia que nesse último culto quem ia pregar era Jesus.
E nesses cultos de nós fala que é o último, Jesus sempre nos surpreende. Por quê? Porque é o último culto que você fala, é o último culto. Só que nesse culto Jesus te surpreende. Por quê? Esse homem está ali. Daqui a pouco, aí a Bíblia diz, e conhecendo bem os pensamentos, disse-lhe ao homem. Isso me leva a Marcos 2 também. A Bíblia diz que ele conhece o pensamento e o coração. Ele esquadrilha. Por quê? Porque lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2, diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes. Aleluia. E tem poder de penetrar entre alma e espírito, juntas e medulas. E tem poder de ler pensamento e intenções do coração. Sabe o que está acontecendo aqui? A palavra, ele está dizendo que a palavra tem poder de esquadrilhar os pensamentos e intenção. Aí Jesus está no culto. Daqui a pouco Jesus olha e aponta. Você, o homem da mão mirrada. Ele está com a mão mirrada ali e não quer ser visto. Aí Jesus olha para ele. Você, eu, na última cadeira. Isso. Aleluia. Aí ele fala: levanta-te. Uma coisa que ele não queria, e ele não poderia sozinho, pastora, era se levantar. Se você olhar na Bíblia, toda vez que Deus vai falar com alguém, a primeira coisa que Deus fala: levanta-te. Deus olhou para Ezequiel e falou: põe-te de pé e falarei contigo. Só que o interessante disso daqui é que Jesus falou: levanta. Aí no final do versículo diz assim: e levantando-se ele, ficou de pé. E isso é tão interessante que se levantar é fácil, o difícil é você ficar de pé. Só que aqui é uma ordem que Jesus está dando para esse homem. Se levanta. Quando ele se levanta, a Bíblia diz: e ficou de pé. Sabe o que é isso? É Jesus falando: levanta-te. Por quê? Porque quem vai te sustentar é Ele. Eu te provo na Bíblia. Deus levou Ezequiel no capítulo 37. Levou Ezequiel ao vale. Deus me levou ao vale. Aí ele fala que ele ficou travado. Aí a Bíblia diz: e o Espírito entrou em mim e me fez andar. O que é isso? É que tem vale, tem processos que você não consegue caminhar. Aí Ezequiel fala: e o Espírito entrou em mim e me fez andar. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é isso? É Deus falando: você se coloca de pé e eu faço você andar. Aleluia, glória a Deus. Só que ele não pode ficar de pé e ele se levanta. Primeira coisa. Só que quando você se levantar, quem está de costa para você vai fazer assim. Só que quando as pessoas fazem assim para ele, vai olhar ele de cima a baixo. E esse é o medo dele, porque ele não quer mostrar a mão mirrada. Por isso que ele não quer ser visto. Só que Jesus manda ele se levantar e ele vai ficar de pé. Todo mundo sentado, ele se levanta e todo mundo olhando para ele. Aí Jesus olha para ele e falou: vem por meio. Glória a Deus, aleluia. Jesus olha para esse homem e fala: vem para o meio. Glória a Deus, ele mandou já aleluia. ficar de pé. Só que a segunda ordem de Jesus é ele vir para o meio. Jesus está aqui, ele está lá embaixo. Ele vai ter que vir aonde Jesus é. E ele vai ser destaque. Só que tem um problema. Quando Jesus fala vem para o meio, Jesus está falando: vem para o centro da minha vontade. Vou repetir. Quando Jesus chama ele para o meio, Jesus está falando: venha para o centro da minha vontade. Vou repetir.
Jesus disse para aquele homem: vem para o centro da minha. Glória a Deus, aleluia. A vontade dele não é aparecer, mas a vontade de Jesus é essa: vem para o centro da minha vontade. Porque Paulo fala: eu não vivo mais, mas Cristo, ele vive em mim. E se Cristo vive em mim, é a minha vontade que tem que prevalecer, a vontade dele. Glória a Deus, aleluia. Você entende que no último culto desse homem, Jesus vai fazer o que ele não pode fazer, Jesus está fazendo? Primeiro, se coloca de pé. Significa o quê? Que esse homem só andava prostrado. Jesus está falando: se levanta. Se levanta, mas é difícil. Só que tem uma coisa: quando a Bíblia diz, e levantando-se ele ficou de, e só fica de pé quem tem estrutura. Vou repetir: só fica de pé quem tem ele. Jesus estava falando para ele: eu vou te dar estrutura. Glória a Só Deus. que vem, Aleluia. só que para eu te dar estrutura, você tem que vir por meio. Só que para você ter estrutura, você tem que ir por centro da minha vontade. Para você ter estrutura, você tem que deixar a sua vontade e fazer a minha. Aleluia. Eu termino aqui, termino mesmo. O interessante é que Jesus faz uma pergunta: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? O interessante, que toda pergunta que Jesus fala é muito interessante. Por quê? Porque ele está perguntando se no sábado é bom fazer o bem ou fazer o mal. Se eu não me engano, eu não lembro que livro, mas eu não sei se foi Tiago ou o apóstolo Paulo que fala assim: o bem que é para mim fazer, esse eu não faço, mas o mal que está diante de mim, esse eu me pego fazendo. Você entendeu isso? Ele diz que o bem que é para mim fazer, eu não faço, mas o mal que está diante de mim, eu me pego fazendo. Eu sei que eu tenho que ajudar, mas se eu não ajudar, eu acho que é o Tiago que fala que se você pode ajudar e não ajuda, é pecado. Se você tem condição de ajudar e não ajuda, você está pecando. É Bíblia, a Bíblia que diz isso. E eu termino agora. Aí Jesus diz isso. Aí olha para aquele homem e diz assim: estende a tua mão mirrada. Jesus olha para ele e fala: estende a sua mão mirrada. Aí a mão está assim, ó, escondida. Aí Jesus fala: estende a sua mão mirrada. Aí a Bíblia que no mesmo momento ele estendeu, a Bíblia diz que a mão foi restaurada. Glória a Deus, aleluia. Eu conversando com a minha esposa, estava conversando sobre isso. Muitas pessoas que entram na igreja e não recebem. Né? Por que as pessoas não recebem? Porque Tiago fala que eles pedem mal. Só que tem uma coisa. Nesse milagre, Jesus pede 3 coisas para esse homem. Primeiro, para ele se levantar. Segundo, para ele vir para o meio. E terceiro, Jesus olha para ele
Quem não tem vergonha? Todo mundo tem uma vergonha. A vergonha desse homem é essa mão. Só que pare para pensar comigo. Você teria coragem de mostrar sua vergonha em público? Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem de expor a sua vergonha. Só que quando Jesus olha isso. Jesus sabe que a vergonha desse homem é a mão. A vergonha desse homem é a mão. Ele não pode mostrar a vergonha dele. Só que no terceiro pedido Jesus fala: estende a tua mão direita. Aleluia. Em outras palavras, Jesus está dizendo: me mostra a tua vergonha. E sabe o que é interessante nisso? Que Jesus está pedindo para que ele mostre a vergonha, mas Jesus já sabe a vergonha desse homem. Só que Jesus é tão educado que ele está pedindo para o homem mostrar a vergonha para Jesus. E essa vergonha é o que deixa ele para baixo. Essa vergonha é o que tira a alegria desse homem. Só que você já parou para pensar que Jesus está ensinando, chama ele. Agora ele é o alvo de tudo. Todo mundo parou para olhar para ele. Está todo mundo olhando para ele. Ele não pode mostrar para ninguém. Só que Jesus olha para ele e falou: me mostra a sua vergonha. Me mostra a sua dificuldade. Meu irmão, e eu termino aqui dizendo uma coisa. Às vezes tem muitas pessoas que pedem e não recebem. Só que o problema é que eu conversando com a minha esposa, pastor, eu terminei. Terminei. Pedro é pescador. Só que se você for ver, ele pesca de dois modos. Lucas capítulo 5, Jesus olha para ele e fala: lança a rede. Lucas capítulo 5, ele lança a rede. Mateus 17, 24 e diante, Jesus fala: lança um anzol. Você entende que tem uma diferença da rede para o anzol? Porque no capítulo 5, você pode ler, Lucas capítulo 5, Jesus fala: lança a vossa rede. No mesmo momento, Pedro lança a rede. E quando ele puxa, ele pega peixe. Aí em Mateus capítulo 17, versículo 24, Jesus manda ele lançar o anzol. Ele lança o anzol. E do mesmo modo, quando ele puxa, ele pega o peixe. Nas duas pescas ele pesca. Isso que é interessante. Só que você entende que tem um momento que Jesus falou: lança a rede. E tem um momento que Jesus fala: lança um anzol. O que é isso? Tem momentos da vida que Jesus vai mandar você lançar a rede. E tem momentos da vida que Jesus vai mandar você lançar um anzol. Isso não é heresia, é Bíblia. Você só vai pegar se você obedecer ele falando. Aleluia, glória a Deus. E sabe qual é o interessante disso, pastora? Até conversei com a minha esposa, sabe porque tem muitas pessoas que não estão recebendo? Porque Jesus manda lançar a rede e a pessoa lança um anzol. Jesus manda lançar um anzol, a pessoa lança a rede. Por isso que tem muitas pessoas que estão frustradas na casa de Deus. Porque Jesus manda fazer uma coisa, a pessoa faz outra. Aqui, você pode ler 3 coisas que Jesus pediu para ele. E as 3 coisas que Jesus pediu para ele não podia fazer, porque era vergonha. Primeira coisa, levanta-te. Segunda coisa, vem para o meio. No meio ele não quer ser visto. Só que a terceira foi, eu acho que é a melhor. Que ele tem que mostrar a vergonha. Só que quem está pedindo a vergonha dele não é homem. Quem está pedindo para ver a mão não é homem.
Quem mandou ele estender a mão foi Jesus. Glória a Deus, Esse aleluia. eu vou falar, meu Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que não recebeu ainda? Porque ele está te pedindo e você não quer dar. Aleluia. Aleluia. Acabou de descer. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Eu quero parar. Maior erro de Ana. Me deu um filho varão. Ela estava pedindo tanto o filho varão que não concedeu. Aleluia. Só que quando ela falou, o filho varão eu vou dar na sua casa, a Bíblia diz que ela concedeu. Aleluia. Sabe por quê? Porque tudo que você pede é para você. Só que você tem que saber pedir. Porque você pede para você. Mas Deus quer que você peça para que você... Glória a Deus, aleluia. É por isso que tem muitas pessoas frustradas no nosso meio, meu irmão. E deixa... Eu estava conversando com a pessoa, terminei mesmo, tem alguns minutinhos. Eu não comento com ninguém, até acho que comentei com você hoje. Lá na igreja eu comentei só com os meus pastores. Fiquei 6 meses desempregado. 6 meses, desde fevereiro, desempregado. E a dificuldade, nunca reclamei, nunca murmurei, Deus sabe. Estava indo no culto, indo pregar, e nunca cobrei. E Deus sabia estar na dificuldade. E depois desses 6 meses, vai fazer um mês que eu estou trabalhando, registrado. Só que não é isso que eu quero contar para vocês. Que Jesus abriu a porta. Mas no momento que eu estava desempregado, sabe o que aconteceu comigo? Conversando com a minha esposa, eu vi lá, olhei no celular e tinha aquele abono que eu não tinha recebido. Eu falei, caramba, meu, olha, tem 1.500 no banco e eu desempregado, pastor. E eu não reclamei, estava fazendo a obra. Aí eu fui tentar tirar pelo aplicativo. No caixa, travou, não conseguia. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O cartão bloqueou. Eu falei, eita Jesus. Eu querendo, tirar esse dinheiro. Aí teve um dia que minha esposa foi no banco cedo. Chegou lá. Aí o rapaz lá no caixa lá falou, ó, você quer registrar porque esse cartão aí não presta mais, você tem que tirar na biometria ou alguma coisa assim. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele falou, você quer registrar? Eu falei, quero. Meu irmão, foi uma luta. Eu colocava as mãos, daqui a pouco o computador do cara travou umas 3 vezes. Ele teve que reiniciar. E eu falei, Jesus, isso não é normal. E eu registrava, e quando ele ia dar para entrar, o computador travava. Aí eu falei, meu Deus, que negócio, que luta é essa, Jesus? Boa. E eu tô lá, esperando. Caramba, 1.500 hoje em dia faz muita diferença. Aí ele pegou e falou, você vai querer tirar o dinheiro? Ele falou, eu vou precisar. Você falou que tinha quanto na sua conta? Eu falei, aqui no aplicativo está mostrando 1.500. Ele falou, 1.500 está mostrando no seu aplicativo? Cara, eu acho que o aplicativo está errado. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque não tem esse valor aqui. Tem mais do que você está falando. Eu falei, oxi. Aí entrei no aplicativo, tinha 1.500. Quando eu fui ver, 4.500. Glória a Deus. Isso antes de eu começar a trabalhar. Então, assim, é uma coisa que eu falo para vocês, quando você pedir, peça, mas peça direito. Sabe por quê? Porque se ele falar para você lançar rede, lança a rede. Porque a colheita é certa. Se ele falar lance o anzol, lance o anzol. Porque tem muita gente lançando ao contrário. E tem muitas pessoas frustradas dentro da igreja. Deus não me deu, mas é que as pessoas pedem para si próprio. Não pede para que Deus venha abençoar a casa de Deus. Mas, meu irmão, eu quero que você reflita nisso. É verdade. Pare para pensar. Quando você for fazer qualquer coisa, entenda. E como eu já falei,
deixe a sua casa, edifique a sua casa na rocha. Aleluia. Mas como eu faço isso? Você lê e vai praticando. Porque não adianta você ler e não praticar, porque o dia mal vem para todos. Eu costumo falar, é verdade, o dia mal vem para todos. É verdade. O dia mal vem para todos. Se você não tiver com a casa na rocha, sua casa cai. É verdade. Cai, meu irmão. Então assim, edifica a sua casa na rocha. Porque terminei, eu conversando com a minha esposa, brincando com ela, eu perguntei para ela, moça, você sabe qual a diferença da pedra para a rocha? Eu estava estudando, meu irmão. Qual a diferença da pedra para a rocha? Você pode ver que Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha. Só que nessa parábola Jesus fala de rocha. Para quem pensa, mas é diferente. Pedra, ela é dura. Rocha é firme. Pega uma rocha firme para você. Tenta arrancar a rocha firme, você não consegue. Você pode ver que tem momentos que Jesus fala de pedra. A pedra é dura. Por isso que ele falou, eu sou pedra. A pedra que é dura. O inferno vai se levantar, mas não vai conseguir, porque aqui é duro. Porque ele falou, Pedro, tu és Pedro. Aí ele fala, e sobre essa pedra que é dura, o diabo não vai prevalecer. Só que tem momento que ele fala de rocha. Rocha é firme. Então coloque a sua casa na rocha. Por quê? Porque quando vir o vento, o dia mal, você vai estar firme, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Eu falo, meu irmão, porque hoje em dia até o Varo perguntou, Varo, faz tempo que você não vem aqui. Faz 3 anos que eu não moro mais aqui. Eu moro em Itaquera. Pela graça e pela misericórdia de Deus. E assim, Deus tem, pastor, se eu for falar o que Deus tem feito, isso é resultado do que a gente faz por Deus. Eu nunca preguei, você nunca vai ver eu pregar e cobrar, porque eu nunca cobrei. Faz mais de 2 anos que eu prego. Nunca pedi dinheiro. Passando o processo e nunca preguei. Sabe o que acontece? Deus vê isso. E hoje em dia eu estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida. Glória a Deus. E eu te aconselho, meu irmão, pega isso daqui. Quando ele pedir, dá para ele. Por quê? Porque é certo que ele vai fazer alguma coisa. Amém? Amém. Glória a Deus.